Oi, gente, nós estamos aqui para apresentar o trabalho sobre a cultura e a culinária do Nordeste e do Sul do Brasil. E Nosso grupo é composto pela Giovana, Sara, Emily. Jorge Valdívia. A região sul do Brasil ela tem uma culinária bem distinta, influenciada principalmente por imigrantes europeus, como os italianos, os alemães, os poloneses e os ucranianos. Na região sul, nós escolhemos dois pratos típicos, que é o barreado e o matambre recheado. O matambre recheado é um prato tradicional da culinária gaúcha e foi introduzido na colonização espanhola. Este corte fica localizado na estrutura muscular do boi, protegendo a costela. Quando um bovino é abatido, a primeira peça de carne que se retira é essa manta, podendo ser preparado na grelha, espeto ou recheada. A carne de matambre é recheada com uma mistura de vegetais, ervas e temperos, refletindo a influência das tradições gaúchas e do churrasco. As partes usadas são cenoura, cebola e o pimentão. O matambre é uma excelente fonte de proteína e ferro. A cenoura, a cebola e o pimentão fornecem vitaminas, fibras e antioxidantes, e as ervas, como salsinha e cebolinha, contribuem com sabor e nutrientes. A cenoura é uma raiz amplamente consumida e pertence à espécie botânica Daucus carota. Ela é uma excelente fonte de nutrientes, especialmente da vitamina A, devido a seu alto teor de carotenoides, como beta-caroteno. A anatomia da cenoura é dividida em três principais partes. A raiz, a parte que comemos, é a parte que armazena os nutrientes. A zona intermediária, que liga a parte superior à raiz, desempenhando um papel na absorção de nutrientes e no crescimento da raiz. O pimentão é um vegetal de casca colorida com uma polpa comestível que varia de sabor levemente picante. Ele contém sementes no interior e membranas que as conectam. Sua casca grossa o torna adequado para várias preparações culinárias, e sua combinação de sabor e textura o torna um ingrediente versátil. Esse prato, típico do litoral do estado do Paraná, é feito com carne bovina, cozida lentamente em uma panela lacrada com uma mistura de farinha de mandioca, cebola, alho e outros temperos. A mandioca é uma raiz importante que é usada para espessar o caldo e dar sabor ao prato. Sua origem, ela está ligada aos colonizadores portugueses e à adaptação às condições locais. As partes usadas dos vegetais é a banana da terra, mandioca e o louro. Os nutrientes são a carne bovina, sendo uma excelente fonte de proteína e ferro, a banana da terra, que é rica em carboidratos, potássio e vitamina, cebola e louro, que contribuem com antioxidantes e sabor. Bananeira é o nome dado às plantas agrupadas no gênero conhecido como musa. Essas espécies possuem folhas grandes e verdes que possuem bainhas que formam um pseudocaule. O caule verdadeiro da bananeira, também chamado de rizoma, é subterrâneo e cresce horizontalmente no solo. A bananeira produz um fruto que é denominado de banana e que é bastante apreciado por toda a população. A folha de louro é uma folha seca de planta Laurus nobilis, comumente usada como tempero na culinária para dar sabor aos pratos. Ela é popular em sopas, guisados e molhos devido ao seu aroma e seu sabor característicos. Além disso, a folha de louro também tem sido associada a algumas propriedades medicinais e é usada em chás e infusões. A região Nordeste é conhecida pela vasta culinária, influenciada por africanos, indígenas e portugueses. Nessa região nós podemos observar a criatividade e a vasta quantidade de ingredientes típicos do local. Falando um pouquinho sobre os pratos típicos do Nordeste, vamos falar sobre o escondidinho de carne de sol com macaxeira, um dos principais componentes do prato. Originalmente, ela era uma carne conservada, utilizando sal como agente de preservação. Então, as pessoas de antigamente e até hoje em dia preservam a carne de sol
em pedras de sal ou até mergulhados no próprio sal mesmo e deixam salgar durante o dia. Essa técnica de salgar e secar a carne foi trazida pelos colonizadores portugueses e adaptada pelos indígenas e os africanos que habitavam o Nordeste. Já a macaxeira, ou a mandioca, como é conhecida aqui no Sudeste, é uma raiz nativa da América do Sul e desempenha um papel fundamental na culinária nordestina há séculos. É um ingrediente versátil, utilizado em diversas preparações, desde purês até doces e bolos. Agora, falando sobre os nutrientes do prato, vamos falar da carne de sol e da macaxeira. A carne de sol é uma excelente fonte de proteína, que é essencial para a construção e manutenção dos tecidos do corpo. Já a macaxeira é rica em fibras dietéticas, que são benéficas para a saúde digestiva e promovem saciedade. A macaxeira é uma boa fonte de vitamina C, vitamina B e folato. Além disso, ela fornece minerais como o potássio e o ferro. O prato em si é caloricamente denso devido à combinação de carne e carboidratos da macaxeira, fornecendo energia para as atividades diárias. A cebola é uma planta comestível que pertence à família das liliáceas e seu nome científico é Allium cepa. Ela é amplamente cultivada em todo o mundo por seus bulbos subterrâneos comestíveis que são conhecidos como cebolas. As cebolas são usadas como ingredientes culinários em diversas cozinhas ao redor do mundo, devido ao seu sabor característico e aroma. Elas podem ser consumidas cruas, em saladas, cozidas, em sopas, guisados e pratos diversos. A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, dependendo da região do Brasil, é uma planta com raízes ricas em amido, caule lenhoso e folhas tóxicas. As raízes são a parte comestível e são usadas para fazer diversos pratos, como o escondidinho. As folhas requerem processamento para remover toxinas antes do consumo. Agora, o segundo prato que iremos falar é o acarajé. A origem e a história do acarajé estão ligadas à presença africana no Brasil e às tradições culturais afro-brasileiras. Esses africanos trouxeram consigo suas tradições culinárias, que se misturaram com os ingredientes e técnicas culinárias locais, criando pratos únicos. Esse prato icônico, que é o acarajé, tem raízes profundas na região nordeste do Brasil, particularmente na Bahia, onde se tornou um símbolo da culinária e da cultura afro-brasileira. Usadas dos vegetais no prato do acarajé é o feijão fradinho, a cebola e a pimenta. O feijão fradinho é o grão moído, que é para fazer a massa do bolinho. A cebola é usada na preparação da massa e para dar sabor ao recheio, como já disse antes, para dar um leve sabor de picância. E a pimenta, que é adicionada para a picância e sabor ao bolinho. Já os nutrientes do prato, o feijão fradinho é uma boa fonte de proteína e fibras. Os camarões secos contribuem com proteína e minerais como ferro. A cebola e a pimenta fornecem vitaminas e antioxidantes. Os cotilédones são as primeiras folhas da planta e estão relacionados com o fornecimento de nutrientes para o embrião. Em algumas sementes, os cotilédones são grandes carnosos e armazenadores de reservas, o que é necessário para nutrir o embrião quando este retoma seu crescimento. Como podemos ver na imagem, o feijão ele é composto por 7 principais estruturas. Caule das pimentas. O caule das pimentas é geralmente ereto, ramificado e de textura lenhosa. Ele suporta o crescimento das folhas, flores e frutos da planta. O caule da pimenta é perene, o que significa que a planta pode continuar a crescer durante várias estações de crescimento. Raízes das pimentas. As raízes das pimentas são principalmente do tipo raiz fibrosa. Elas se espalham horizontalmente e são responsáveis por absorver água e nutrientes do solo. As raízes também fornecem estabilidade à planta. Folhas das pimentas. As folhas das pimentas são geralmente verdes, alternadas e simples.
Elas são importantes para a fotossíntese, onde a planta converte a luz solar em energia. As folhas das pimentas são frequentemente lanceoladas, com margens lisas e nervuras. As pimentas contêm uma substância chamada capsaicina, que é responsável pelo sabor picante característico. A quantidade de capsaicina varia entre as diferentes variedades de pimentas, o que resulta em diferentes níveis de ardência, desde pimentas suaves, como o pimentão, e até pimentas extremamente picantes, como a pimenta malagueta. Uma xícara. Para de tremer. Mano, eu quero que tá bom lá. Pode ir. Vai. Mais meia. Ó, minha avó vai gostar. Verdade. Tá. A few moments later. Quando eu achei que ele deu, eu fiz assim. Gente. Ah, tá bom. Nossa, isso aqui é cuscuz? Cara, que coisa ruim. Muito bom. Tá se alimentando. Me dá a cara, Jé. Dá comida. Cuscuz.